Vamos lá, pessoal. Então, Pacto do São José da Costa Rica, matéria de direitos humanos, caiu no PSS de 2018. Ele é parecido, tá, gente, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode cair? Pode. Pode não cair? Pode. Então, essa é uma matéria extra de direitos humanos. Eu já estou deixando preparado aqui. Quando sair o edital, tanto do sócio quanto ali do penal, você já vai ter aqui essa matéria. E é uma matéria que tem caído na polícia militar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer a gravação aqui. O Skype está caindo direto. Mas vamos embora. Beleza? Então, eu tenho aqui no mapa antes, muito antes de sair o edital do temporário. Eu já estudava Pacto São José da Costa Rica. Saiu o edital do temporário, tinha o Pacto São José da Costa Rica, continuei estudando. Terminou o PSS de 2018. Eu falei, agora eu vou focar no efetivo. Não sei quando que vai abrir, mas um dia vai abrir. E eu continuei estudando o Pacto São José da Costa Rica. E quando abriu o edital do efetivo, esse último agora, não caiu. E eu simplesmente não estudei. E para você ver como é que o método é fodástico, já tem aí uns 3 anos que eu não estudo o Pacto São José da Costa Rica e eu lembro cada detalhe. Isso é fruto do método e também, sim, mas também é fruto de exercícios, né? Que você fixa o método. Se você só utiliza o método sem exercício, na hora certa o exercício, né? Não vai ser junto. Depois de 3, 4, 5 meses você começa a utilizar exercício, você vai ver, você vai carregar esse conhecimento para a vida inteira. Pode ser que um detalhezinho ou outro você esqueça, mas, cara, com um mês ali você já relembra todos os mínimos detalhes. Então vamos lá. Pacto São José da Costa Rica, também chamado de Declaração Americana. Americana, pessoal. Dos direitos do homem, tá? A Convenção Interamericana. Gente, vamos lá. A Declaração Universal, ela é um complemento ao âmbito internacional, né? Como é que eu consigo colocar eu aqui na treta, né? Enfim, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos é âmbito internacional, pessoal. Internacional. Tá bom, desisto. Queria colocar aqui no meio, mas não vai dar. O Pacto São José da Costa Rica, pessoal, ele é âmbito americano, beleza? Das Américas. Então, são para os países americanos, tranquilo? Assim como a Declaração Universal, pessoal. Aqui o teor dele é bem a questão de vida. É um negocinho ou outro que é diferente da declaração, tá? E aí a gente vai batendo ponto a ponto. Então, vamos lá. Assim, beleza, pessoal? Como a Declaração Universal e tudo mais, o pacto não tem força vinculante. Beleza, pessoal? E aí ele tem uma norma, um caráter de emenda constitucional? Não, assim como a Declaração Universal e tudo mais, norma supralegal. Está acima das leis. Na verdade, nem a declaração tem norma supralegal, porque a declaração não é um tratado, ela é apenas uma recomendação. Aqui não, aqui nós estamos falando de um tratado, tá? Foi feita uma convenção, beleza, pessoal? Uma convenção, beleza? Então, em 1969, nós tivemos essa edição. Então, em 1948, Declaração Universal. Depois, em 1969, nós tivemos aí a elaboração da Declaração Americana dos Direitos do Homem. Não é Declaração Universal, não. Declaração Americana. Beleza? E ali o status de norma supralegal. Não é uma emenda, beleza? Não é uma emenda, tá? Tá abaixo das leis, quer dizer, tá acima das leis, mas abaixo da Constituição Federal. Lembra aquele controle de constitucionalidade, né? Então, essa é a primeira questão de prova aí que você tem que saber, tranquilo? Uma norma supralegal, beleza? Outra coisa que cai em prova, o Brasil, assim que foi editado o pacto, o Brasil ele foi e aprovou. Não, o Brasil aprovou em 92, bem depois. Então toma cuidado, o Brasil ele não aprovou no mesmo ano de edição, tá? O Brasil ele aprovou bem mais tardiamente. E quando o Brasil aprovou esse pacto, né, o que ele fez? Ele restringiu visitas e investigações automáticas.
Beleza? Você vai ver que lá no final tem a corte e tem a comissão interamericana. Vamos supor que está tendo um caso de tortura em um presídio brasileiro, e aí eles automaticamente vão vir aqui? Não. Só se o Brasil der anuência, se o Brasil falar que pode. Então, essas investigações e visitas feitas por essas comissões internacionais, esses comitês internacionais, né? Não, negativo. Beleza, pessoal? Então, somente vai ocorrer por anuência expressa do Brasil, tá? Diferente da Declaração Universal, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, âmbito internacional, aqui é a OEA que formulou esse documento, que é a Organização dos Estados Americanos. Beleza, pessoal? Fechou? Tá. Nós temos o Pacto São José da Costa Rica, que é a parte 1. E depois nós temos um upgrade, que é o Pacto San Salvador, é a parte 2. Gente, toma cuidado, para quem estuda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá tem a primeira geração do direito, segunda geração do direito, você lembra? Direitos civis e políticos da primeira, direitos sociais, econômicos e culturais da segunda. E a Declaração Universal, ela cita algumas questões de terceira geração. Aqui, na parte 1, que é o Pacto São José da Costa Rica, e por que é pacto? Porque foi feito em São José da Costa Rica. Beleza? Então foi feito em São José, lá na Costa Rica. Tá, pessoal? Costa Rica é um país americano, tá? E aí, San Salvador, a segunda parte, porque foi feito em San Salvador. Beleza, pessoal? Então, na primeira parte, que é o Pacto São José da Costa Rica, aborda direitos de primeira geração. Tranquilo? Já no Pacto São Salvador, aborda direitos de segunda geração. Tranquilo? Então, essa é a primeira questão de... Primeira não, né? A primeira questão é falando se é para todo mundo. Não, países americanos. Segunda questão é falando o quê? Se é emenda constitucional, se é lei ordinária, não, norma supralegal. Fica uma norma supralegal, supraprefixo de acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então, esse tratado aqui, ele tem um status de norma supralegal, beleza? Segundo, é falando se no momento da edição o Brasil ele foi e ratificou. Não, foi bem mais depois, em 92. E o que o Brasil fez quando ele ratificou? Ele internalizou esse tratado. Ele restringiu visitas e investigações automáticas. Então já temos 4 questões de prova aí. A quinta questão que cai muito, essa aqui cai, as dimensões caem muito, gente, cai muito. Primeira geração do direito é o Pacto São José Costa Rica, que aborda direitos civis e políticos. São os direitos mais básicos do ser humano. Depois vem o upgrade, que é o Pacto São Salvador. Aí ele aborda direitos socioeconômicos e culturais. Socioeconômico é a mesma coisa que social e econômico, só aglutinou em uma mesma palavra. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, eu faço esse esqueminha para vocês aqui, tá? Beleza? Toma cuidado com isso, tá bom? Fechou. Tá bom. Então aqui vem falar de liberdade pessoal, justiça social, vem falando de vida. Gente, é o mesmo teor da Declaração Universal. Mesma porcaria, tá? Os direitos não derivam do fato de ser um nacional de um Estado. Não, e sim porque a pessoa é ser humano, o princípio erga omnes, para todo ser humano. Mesma coisa da declaração, tá? Então vamos lá, então. Direitos albergados. O que são direitos albergados? Gente, se você estuda o artigo 5º da Constituição, todo concurso cai. Você precisa dominar o artigo 5º. Gente, tudo que está aqui está no artigo 5º, tá bom? Tudo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos está no artigo 5º, né? Então, tudo essa questão de direitos individuais e garantias individuais. Algumas coisas, por exemplo, direito ao nome, sim, inclusive nomes fictícios, se necessário. A criança tem direito a um prenome e ao nome dos seus pais, ou até um nome fictício. Olha que doideira. Isso aqui a gente não vê no artigo 5º, né? Nacionalidade, direito à residência, de igualdade, liberdade pessoal, vida, proibição à escravidão, proibição à tortura. Gente, é a mesma coisa. As garantias judiciais, né, juiz natural, aquele juiz imparcial, princípio da presunção de inocência, assistência de um advogado, se for ali de outro país, assistência de um tradutor, é o princípio da não autoincriminação, processo penal público, né? Tudo isso, gente, a mesma coisa da Declaração Universal. Robson, então o que cai, além do que eu já falei? Vamos lá. Do direito à vida, pessoal, você vai fazer a leitura fria, você vai ver muita coisa igual da declaração. Eu peguei o que é diferente, né?
Cai muito em exercício assim, ó, que de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, a vida ela tem início a partir do nascimento. Errado. A corte adota a teoria natalista? Não. Adota a teoria concepcionista. É desde a concepção intrauterina de feto. Não é embrião, tá, gente? Porque a corte decidiu que embrião não é pessoa. Qual que é a diferença de embrião para feto? Embrião, pessoal, é extrauterino, está fora do útero ainda. Quando vai para dentro do útero, aí sim nós temos, de fato, o status de feto. Aí já começa a vida. Tanto é que o STF ele seguiu o mesmo entendimento da corte. Olha, pesquisas de célula-tronco com embriões, você pode descartar depois os embriões, não tem problema, porque embrião não é vida, tá? Então, teoria concepcionista não é a partir do nascimento, e sim a partir da concepção que vem lá no útero. Beleza? Sexta questão de prova já. Já estou com 6 questões de prova aqui. Olha que doideira. E essa aqui bomba demais, é a pena de morte. Opa, peraí, Robson, direitos humanos. Eu não estudei pacto, mas eu tenho certeza que o Pacto de São Costa Rica, como é um tratado de direitos humanos, ele proíbe a pena de morte em qualquer caso. Permite sim. Gente, tem vários países, né, que ainda adotam pena de morte. Aqui, nas Américas, né, a gente sabe mais lá a partir dos muçulmanos e tal. Né? Vamos pesquisar aqui agora. Será que... Não, Cuba, será? Acho que não. Nicarágua. Bem, olha, dentro do próprio Estados Unidos, né, Virgínia, Washington... Ó, a pena de morte vale nos Estados Unidos, isso eu sei. Ele está rastreando aqui o Google nos Estados Unidos, entendeu? Eu queria ver aqui aqui, ó, vamos ver se tem algum país aqui que faz uso da pena de morte. Eu nem precisa saber disso não, tá, gente? Estados Unidos... Não. Beleza, olha. Já é certeza que Estados Unidos faz. Então, Estados Unidos tem pena de morte lá nos Estados Unidos, não tem? Então ele não pode aderir ao Pacto de Costa Rica? Pode. Então a pena de morte é somente para os países que não aboliram. Por exemplo, o Brasil não tem pena de morte. Ele aderiu ao pacto. Ele aderiu ao pacto. E aí? Como é que faz? E aí? Pode aderir ao Pacto da Costa Rica, mas ele não pode retornar com pena de morte se algum dia já houve. Ou ali estabelecer a pena de morte. Não pode. Agora, vamos supor que o Brasil já tem a pena de morte, mas ele quer internalizar o pacto. Ele pode? Pode. Mas aí o pacto ele vai limitar, não é um direito absoluto, ele vai restringir esse direito apenas para delitos médios, leves, mais ou menos, não, delitos graves. E em nenhum caso, delitos políticos, pena de morte para menor de 18. Pena de morte, aí a banca vai te enganar, hein? Para maior de 60? Não, maior de 70. É porque a partir de 60 já é idoso, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Aqui no pacto é maior de 70. Então, se o Joãozinho, que tem 69 anos, ele foi pego num país que adotou o pacto e é previsto pena de morte para aquele delito que ele cometeu, ele pode pegar a pena de morte? Pode. Ele não tem ali maior de 70 anos, tá? Até 70 está no pacote. Maior de 70 anos, menor de 18, 17 para baixo. Se o João ele tem 18, ele pode pegar a pena de morte. Se o João tem 70, ele pode pegar a pena de morte. O que não pode é maior que 70. E qualquer a mulher, não, só a mulher na condição de gestante. Então, em nenhum caso. Tá, vamos lá. Vamos supor que ele tem 20 anos, pegou a pena de morte, mas ele pode solicitar indulto ou anistia, em qualquer caso. É um pedido que ele faz, um indulto ao presidente da República, anistia ao Congresso Nacional, e não pode executar a pena de morte enquanto esse pedido de indulto ou anistia estiver pendente de aprovação. Então isso aqui cai muito, gente. Pode, não pode, pode os países que aboliram, pode restabelecer a pena de morte. Quais casos não pode pena de morte?
E ali a pena de morte, essa questão de indulto, anistia, para qual tipo de delito? Gente, isso aqui despenca. Eu vou te falar que 60% das questões é isso aqui, tá? E os outros 30%. E ainda mais para a gente vai fazer prova de policial, seja militar, penal, socioeducativo. Presta atenção. A banca vai te induzir a falar, a te induzir a acreditar que o trabalho do preso é um trabalho forçado. Não é. A regra é que o trabalho forçado seja proibido. Porém, cumprimento de sentença e o trabalho lá dentro do cumprimento de sentença não é ali trabalho forçado, trabalho do preso. Beleza, pessoal? Então não é, tá bom? Trabalho forçado o trabalho do preso. O trabalho do preso tem autorização judicial. O trabalho do preso está sob vigilância, ou seja, sob tutela pública, nunca tutela privada. No nosso país não tem esse problema, porque quem faz a vigilância é um órgão público, polícia penal, tem autorização do juiz, etc. Então, o trabalho do preso não é trabalho forçado. Serviço militar não é trabalho forçado. Serviço em caso de perigo, calamidade, obrigações cívicas, como júri, mesário das eleições, não é trabalho forçado. Tá? Beleza, pessoal? Então, toma cuidado com isso. Outra questão de prova para a questão prisional. Os condenados devem estar separados dos processados, ou seja, aqueles que já bateram o martelo na sentença, separado daqueles que ainda estão em julgamento, salvo em casos excepcionais. Os menores que puderem ser processados, como assim puderem ser processados? Porque criança não pode nem isso, já o adolescente já pode, na questão de ato infracional. Então, os menores que puderem ser processados ficam separados dos adultos e conduzidos a um tribunal especializado. E, por fim, a quarta questão do âmbito prisional de prova. Qual é a finalidade da pena? Um caboclinho ele é preso para quê? RR, reforma da mentalidade dele e readaptação à sociedade. Então, só aqui, nesse quadrado, nós temos 4 questões de prova. Se o trabalho do preso é um trabalho forçado, quais são os casos de separação, que são os mesmos que a gente vê na LEP e na regra de Mandela, beleza? E a isso aqui é finalidade da pena. Letra A, reincidência e reparo. Letra B, reintegração e ressocialização. Letra C, reforma e readaptação. Tem que decorar. Beleza, pessoal? Questão de prova isso aqui também, tá, gente? Beleza? Saber as dimensões. São Costa Rica e São Salvador. Tranquilo? Beleza. Aí vem falando aqui de cláusula federal e tal, que a partir do momento que o Estado ele internaliza, ele é obrigado a cumprir o pacto e tal. Né? Por exemplo, vamos lá. Eu incorporei o Pacto de Costa Rica, mas tem uma atuação específica, por exemplo, proibindo a pena de morte. Lá está proibindo para menor de 18 e eu quero executar um adolescente de 15 anos. Ele matou 40 pessoas, a sangue frio. Então, o Estado, né, o Brasil, né, hipoteticamente, né, pena de morte e tal, ele vai alegar soberania. O Brasil é soberano, ele está acima desse pacto. Não. A cláusula federal, a partir do momento que o Brasil, lá em 92, ele assinou, ele promulgou pelo decreto 678, ele está renunciando à soberania dele. Como assim? Cumprir fielmente cada detalhe do pacto. Ponto. Beleza? Isso aí não cai muito, não. Direito à liberdade individual. Já vi cair em prova que o pacto ele fomenta, ele apoia a censura prévia. Não. O que ele fala é que alguns espetáculos públicos têm que ter regulação, questão de faixa etária, está visível a faixa etária, para proteger o direito à infância e juventude. Para não acontecer de ter um cara pelado lá dentro desse espetáculo, a criança entra, mesmo que acompanhada, toca nesse cara, vê lá, não dá nada.
Então, não é censura, é uma regulação para respeitar os direitos da infância e juventude. Você lembrou de alguma coisa aí que aconteceu em São Paulo? No museu lá do MAN, né? Museu de Artes Murilo Mendes? Né? Lembra do Peladão do MAN? Pois é. É isso aí, não é censura, é uma regulamentação. Tranquilo? Ninguém vai ser privado da sua liberdade física, salvo as previsões constitucionais. Flagrante delito, condenação, transitado e julgado. Beleza, pessoal? E aqui eu já falei com vocês no artigo 5º, não sei se vocês lembram, né? Que ninguém pode ser detido por dívidas, salvo o não pagamento voluntário da pensão alimentícia e o depositário infiel. Isso está lá no artigo 5º. Só que a Corte Interamericana, você vai ver que tem a Corte, são 7 juízes. Você vai ver daqui a pouquinho aqui. A Corte, ela falou assim, ó, nós vamos tirar o depositário infiel. Agora, a prisão civil, não se prende civilmente, tá? Essa é a regra. Mas, no caso do cara não pagar a PJ, a pensão judicial alimentícia, de maneira voluntária, ele não paga, ele tem o dinheiro e não paga, é de maneira involuntária não, gente. É de maneira voluntária, ele não paga, aí vai dar ruim para ele. É uma prisão civil. No Brasil, ele fica preso junto com os penais, né? Código Penal ali, ó, leis especiais, cometeu um crime. O não pagamento voluntário da pensão alimentícia não é um crime, mas é punido na esfera civil com ali a privação da liberdade. Olha que doideira. E antigamente, o depositário infiel é quando você ficava devendo lá 3, 5 meses a Casa Bahia e o carnê, você poderia ser preso por isso. Hoje não mais. A Corte Interamericana entendeu que não vale prisão para isso. E aí o STF, o que o STF fez? O STF retirou da Constituição? Não, o STF não pode tirar da Constituição. Não pode. Mas o STF fez o efeito paralisante. Ele fez uma súmula vinculante paralisando aquele trecho do depositário infiel no artigo 5º. Por que o STF não pôde simplesmente dar um delete ali? Porque isso é uma cláusula pétrea. Direitos individuais, garantias individuais e fundamentais não podem ser abolidos, são cláusula pétrea, a não ser que se faça uma Constituição do zero, tudo de novo. Então é por isso que o STF ele não pode ali simplesmente dar um delete. Ele tem que só fez um efeito paralisante. Bem, nós não retiramos da Constituição, mas tudo que está abaixo da Constituição, a gente vai ali retirar essa questão da aplicação da lei no caso do depositário infiel. Deixa só o não pagamento voluntário da pensão alimentícia. Beleza, pessoal? A gente já está terminando a primeira parte, tá? Porque na segunda parte a gente aprofunda nos mecanismos de fiscalização. Não cai muito em prova de nível médio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Já estamos nos 23 minutos. Vamos lá. Extradição, proibida a expulsão coletiva de estrangeiros e tal. Não. Nenhum nacional será expulso, igual no artigo 5º, igual na Declaração Universal, né? Isso aconteceu muito, tipo um banimento, né? Na época da Revolução Democrática, né, de 64, ou alguns falam regime militar, né? Ou regime ditatorial, né? Não, expulso, banido, não. Tá. Isso aqui para a gente terminar. Essa primeira parte é rapidinho, né? O pacto é bem rapidinho. Vamos lá. Casos de suspensão, né? Alguns direitos, pessoal, eles podem ser suspensos. Alguns direitos, eles podem ser suspensos. Outros direitos nunca podem ser suspensos. Então, eu já começo pelos jus cogens. O que são jus cogens? Direitos que são, entre aspas, superiores a outro, que não há hierarquia, tá? Mas, como assim, entre aspas, superior? Porque sem a vida, você não consegue usufruir de quase nenhum direito. Sem liberdade, por exemplo, sem saúde, você dentro de uma cama, hospitalizado, você vai usufruir de algum direito? Trabalho? Lazer? Não. Então, os direitos, eles não têm hierarquia. Porém, alguns direitos são superiores a outros, no sentido que, sem eles, você não consegue usufruir dos outros.
E aí esse nome de direitos fundamentais superiores, entre aspas, eu dou o nome de jus cogens. Você precisa decorar esses direitos? Não, eu nunca vi uma questão de Pacto São José da Costa Rica onde você precise decorar isso aqui para acertar a questão. Até proteção do nome da criança, direitos de nacionalidade, políticos, direitos da família, religião, a vida, né, da integridade contra a escravidão, direitos jurídicos de legalidade. Né? Isso nunca pode ser suspenso. Agora, os outros direitos que não estão nesse quadradinho verde, se você quer muito passar, decora essas gaivotas que eu falei, decorou tudo do pacto, aí você pode até passar o olho toda segunda-feira, que é dia de direitos humanos, e aí, com o passar dos olhos e ali com a revisão do áudio resumido, você grava isso aqui, e mesmo que você, subconscientemente, você pode acertar, mas eu nunca vi cair pedindo para você marcar uma alternativa que tinha um direito jus cogens. Um direito que nunca pode ser suspenso, nunca. Nunca vi cair, tá bom? E os outros direitos que não estão citados aqui? Em caso de guerra, perigo público, emergência, que ameaça a independência do país. Aí pode suspender, beleza? Então, olha, vou suspender direito tal por um tempo determinado. Não pode suspender esses direitos para fazer práticas discriminatórias, né? Vou suspender esse direito para fazer o mal. Não, beleza? E tem que ser compatível com as obrigações internacionais, com os tratados, os outros tratados, recomendações, regras de Mandela, Convenção de Tortura, Declaração Universal de Direitos Humanos, regras de Pequim, regras de Girard, regras de Bangkok, Tratado de Nova York, Convenção de Marrakech, Pacto São José da Costa Rica, Pacto São Salvador e por aí vai. Plano Nacional de Direitos Humanos, caramba, 4. Beleza? Então, é isso aí, tá? E nesses 3 casos, beleza, pessoal? Guerra, perigo público ou emergência, tá? Ó, essa suspensão é temporária. Por que essa suspensão é temporária? Porque se a suspensão desses direitos ela é permanente, vira um regime ditatorial, vira uma ditadura, né? Vamos lá. Essa convenção não pode ser interpretada para suprimir, limitar, excluir direitos ou produção de seus efeitos. Então, eu não posso usar essa convenção para ir contra a Declaração Universal. Eu não posso usar essa convenção para ir contra o artigo 5º. Eu não posso usar essa convenção para ir contra a Declaração Universal. Beleza? Então, não dá de espertinho. Beleza? Fechou? Então, a nossa primeira parte é essa, gente. É essa. Tá? Gravem essas gaivotas que eu falei com vocês. Beleza? E vai dar tudo certo. Geralmente, 90% da prova de nível médio a 95% está aqui, tá? Nessa página, nessa uma página e meia da meia. Não chega nem a dar uma página e meia, tá? Quase uma página, gente. Quase uma página, tá? Tá aqui, ó. As questões de nível médio estão aqui, gente. Ó, caiu a Convenção Interamericana, vulgo Pacto São José da Costa Rica, tá aqui. No próximo vídeo, a parte 2 agora que eu vou fazer, a gente vai aprofundar nos mecanismos de fiscalização, beleza? Só para depois você dominar a primeira parte. Não dominou, não entra na segunda parte. Outra coisa, não gasta neurônio à toa. Se não está no edital pacto, não estuda. Deixa ele armazenado aqui, beleza? Aí, ó, 30 minutos, nem isso. E uma questão está aqui. Dependendo, a banca pode pedir até 2 questões de pacto de São José da Costa Rica, 4 pontos. Pelo amor de Deus. Tranquilo?